Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, Citroën C4 1.6 HDI. Então a chave do carro é assim, ela é canivete e você tem 3 botões, para destrancar, para trancar e para acender os faróis do carro. Essas chaves são basicamente a norma para Citroëns e Peugeots dessa época, certo? O repetidor do pisca desse carro encontra-se aqui embaixo do retrovisor. Começando aqui pela parte externa, a maçaneta desse carro é normal de todo o Citroën, de todo o carro mais ou menos moderno, é sempre esse mesmo sistema, o que é até uma coisa boa, né? Outra coisa que eu gosto nesse carro é esse recortezinho de porta aqui, dá um ar diferentinho assim, e ele tem tanto nas portas dianteiras como nas traseiras, dá um ar dá um je ne sais quoi, né, do carro francês. Embora não seja só carro francês que tem isso, né? Bom, entrando aqui a gente já pode notar que esse carro é bem diferentinho assim dos demais. Talvez é um tema em geral desses carros, é que eles são um pouco fugindo do convencional. Acho que a Citroën achava os carros normais muito chatos, então a Citroën sempre fugiu um pouco do convencional. Então temos o painel de instrumentos ali no meio. E sendo que aqui em cima do volante temos algumas luzes de aviso, por exemplo, os dos piscas aqui. E em alguns modelos tínhamos aqui um conta-giros, também digital igual ali. Só que nesse carro aqui, por alguma razão, não temos. Nessa versão ele não tem conta-giros. Eu acho que foi um dos últimos carros europeus, pelo menos dessa categoria, a não ter conta-giros. O conta-giros nesse carro é opcional. Aqui temos também outra grande diferença desse carro, é que essa parte central do volante é fixa. Isso aqui é meio que uma tradição da Citroën. A Citroën nos anos 60, 70, fez aqueles carros que tinham só um raio de volante. Então isso aqui é como se fosse uma evolução daquilo. É um volante sem raios. Sim, tem 2 raios aqui, só que esses raios não ligam exatamente ao meio do volante, eles ligam aqui atrás. Então aqui ligando o carro, podemos ver que rodando o volante, essa parte do meio fica fixa. A principal vantagem disso, se vamos pôr isso em termos práticos, a vantagem disso é que você tem um volante com airbag fixo. Os airbags do passageiro são sempre fixos. Então é muito mais fácil prever o formato daquele airbag que vai estar sempre fixo do que de uma peça que sempre gira. Então, teoricamente, um airbag fixo é mais seguro, vai proteger mais o ocupante no caso de um acidente do que um airbag que gira. Então essa é uma das principais vantagens desse sistema aqui. E falando em segurança, esse carro tem 4 airbags. Um do motorista, um ali e um em cada banco da frente aqui, que são os airbags laterais. Além do volante ser diferente aqui, ele tem esses botõezinhos aqui, volume mais e menos, para controle do rádio. E aqui você consegue avançar a música, e aqui você consegue mudar a rádio e deixar mudo, tirar o volume do rádio. E esse lado aqui é o Cruise Control, então você pode aumentar ou diminuir a velocidade do Cruise Control, dar um pause no Cruise Control para começar depois. E aqui você pode ou desativar, ou pôr como Cruise Control, ou pôr como limitador de velocidade. Esse carro também tem limitador de velocidade, ok?
A chave de seta é uma chave normal, que você encontra nos Peugeot e Citroën dessa época. Então, você tem aqui o controle dos faróis de neblina dianteiros e traseiros, normalzinho, nada fora do normal. Aqui, como é tradição também nos carros franceses dessa linha, Peugeot e Citroën, você tem um rádio sem tela, sendo que a tela do rádio fica aqui um pouco para cima. Então, você controla aqui e você vê as alterações ali em cima. E ali em cima de tudo é o seu painel. Então, você tem desde o odômetro de trip, o odômetro principal, esse carro conta com 174 mil quilômetros, autonomia do tanque, nível de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento. Essa velocidade aqui é em digital. E aqui, uma coisa interessante para quem anda no carro com a família, você consegue ver quem está com o cinto apertado ou não. É uma coisa interessante, principalmente para quem tem filhos, realmente sabe se os cintos laterais estão apertados ou não, ok? E aqui você tem as luzes normais, luz da injeção, no caso o carro está desligado, e luz do freio de mão. Pessoal, ter o painel ali divide um pouco opiniões. Pessoalmente, no carro ideal eu não teria o painel ali. Vantagens de ter o painel ali. Bom, você realmente pode estar com a mão em qualquer lugar do volante que não vai tapar a sua visão da velocidade. Outra coisa também, se você estiver focado no horizonte, é muito mais fácil você olhar a velocidade estando em digital e estando ali quase na frente do carro, né? Então, não é de todo mal. Fora que, se você tem um carro que ele vai tanto para mercados que tem um volante à esquerda, quanto mercados que tem um volante à direita, você não precisa trocar nada da parte de cima do painel. Então, em termos de custo, baixa um pouco também, ok? Pelo menos custo para o fabricante. Uma coisa interessante também daquele painel é que você consegue ver os números até desse lado. Você vê um pouco apagado, mas você vê ali a velocidade que o carro está andando. Aqui no meio do painel temos essa peça aqui, que isso aqui a Citroën queria muito que isso fosse para frente, infelizmente não teve tanta procura. É um perfume. Então na teoria você comprava esses cartuchinhos na Citroën e trocava. Você podia trocar o cheirinho que o carro tinha, e quando você liga o ar-condicionado ele dosa esse perfume no ar. Então você fica com o carro sempre com um cheiro fresco, com um cheiro bom, né? Isso não foi muito para frente no Brasil, especialmente porque foi proibido. Acho que teve algum problema de regulamentação com a Anvisa e acabaram não comercializando isso aqui. O pessoal arranjou várias alternativas de embeber isso aqui com algum perfume, ou até mais absurdo que eu ouvi foi usarem um Tampax em vez disso aqui. Um Tampax embebido em perfume, né? E aqui na Europa eu realmente não sei se isso foi para frente ou não. A questão é que todo C4 tem isso aqui. C4 de primeira geração, no caso, né? E aqui no meio do painel você tem dois botões. Tem o botão de ligar o pisca-alerta e o botão de trancar e destrancar as portas. Isso aqui é bacana, isso aqui deixou o interior bem simétrico, né? Então o botãozinho de um lado é igual ao botãozinho do outro lado. Isso foi um design bem acertado. Aqui nas saídas de ar, tanto lá no motorista quanto no lado do passageiro, você tem esses porta-objetos aqui. É bem rasinho, acho que dá pra você pôr uma chave, alguma coisa do tipo. Aqui na porta também tem um porta-objetos maior e um porta-objetos um pouco menor aqui na frente. No banco também tem um porta-objetos aqui. Esses bancos têm regulagem de altura e esse volante também regula tanto em altura quanto em profundidade. Então com isso você consegue regular a posição de dirigir desse carro de uma forma que te agrade. Uma coisa que eu gosto nesse carro é que essa porta ela é integrada com o painel. Então, em carros mais baratos isso aqui não tem uma integração muito certinha. Para poupar custos o pessoal faz isso mais reto, né, e tal. Esse carro não, esse carro realmente, onde acaba o painel, começa a porta. É bem integrado assim, com a porta fechada. Realmente o carro parece que tem uma continuidade na porta. É uma coisa que é meio bobo, mas eu gosto bastante. E aqui temos uma janela fixa,
e a janela que abre. Esse carro tem os vidros elétricos só na frente, a porta de trás tem manivelas, e esses vidros têm a função One Touch, tanto para descer quanto para subir, e tanto do motorista quanto do passageiro também. E tem regulagem elétrica de retrovisor aqui. Aqui temos um cinzeiro, um porta-objetos. Aqui embaixo temos dois porta-copos. São uns porta-copos um pouco rasos, mas funcionam até bem. E aqui atrás tem outro porta-objetos. O porta-luvas desse carro, ele desce suavemente. Não é aquele porta-luvas que cai de uma vez só. Tem um porta-manual ali, que porta-manual é sempre uma coisa boa pra mim. Aqui você tem a desativação do airbag de passageiro. Caso você queira colocar uma cadeirinha aqui na frente, é importante que você desative isso. E aqui você tem alguns porta-cartões, coisas do tipo que o pessoal põe nos porta-luvas. É um porta-luvas bastante fundo, creio que cabe bastante coisa aí dentro. E tem uma luz também de porta-luva, então essa luz, quando o farol estiver aceso, ela também vai acender. Aqui de baixo temos a regulagem de altura dos faróis. Caso você esteja levando muito peso na parte de trás do carro, o carro levantar um pouquinho à frente, você pode baixar um pouco os faróis aqui. O câmbio desse carro é um câmbio manual de 5 marchas. Esse câmbio tem um curso bem grande, você leva bastante essa alavanca de marcha para um lado e para o outro, mas ele tem engates até precisos, então não é aquele câmbio ruim de se engatar marchas, não é mesmo. E além disso, é mais confiável do que o câmbio automático que os Citroëns dessa época usam, né? Esse freio de mão aqui tem essa particularidade, que assim como alguns Golf também, quando você baixa ele fica totalmente integrado aqui embaixo. Então ele tapa esse buraco que ficaria. Isso é interessante. É uma pequena atenção ao detalhe que nem todo carro tem, ok? Aqui no banco de trás temos 3 encostos de cabeça e 3 cintos de 3 pontos. Realmente não dá para se exigir muito mais que isso, né? A única coisa que fica devendo é o encostinho de braço, mas realmente não me preocupa muito. E aqui temos também um plafonier, assim como temos lá na frente, temos também para o pessoal aqui que vai atrás. Então você tem o seu plafonierzinho para você ter uma iluminação aqui atrás também. Espaço interno, esse carro é bom. Então eu tenho 1,87 m. Essa é a posição para mim lá na frente e sobra um pouquinho de espaço. Um hatch médio, né? É o normal, não é nem um carro espaçoso e nem um carro apertado. É um carro que dá para viajar aqui, entendeu? Nessa posição aqui eu consigo ficar durante bastante tempo. É um carro que eu não ficaria desconfortável em viagens desse banco aqui atrás. Aqui nesse carro, vidro elétrico nas portas de trás era opcional, então aqui temos o vidro manual na porta traseira. Esse vidro desce até aqui só, então não é aquele vidro que desce até o final. Isso é o normal dos hatches médios dessa época. Se você comparar com o Golf desce menos ainda do que isso quase, então eu não diria que isso é uma coisa má. A única parte desse carro que não é tão confortável aqui atrás é essa parte do meio. Principalmente pela minha altura, acaba que minha cabeça bate aqui no ressalto da luz de teto. Mas assim, a não ser que você tenha que carregar 3 pessoas de 1,80 m para cima atrás, isso não será um problema para você, ok? Se fosse uma pessoa um pouquinho mais baixa que eu, isso já não atrapalhava de maneira nenhuma. E aqui no meio é uma posição até confortável. Como vocês podem ver, o túnel central não é alto e daria para você realmente ficar com as pernas aqui se os seus pés fossem menores que os meus, né? E no meio dos 2 porta-copos você tem aqui uma tomada de 12 volts. Na minha opinião, é uma boa localização para a tomada de 12 volts, porque assim tanto o pessoal da frente como os de trás tem um acesso bom nela. Então o acesso é facilitado, não importa onde você esteja no carro. Aqui atrás temos o porta-malas e você pode abrir por aqui. Então, por muito que muita gente tenta abrir assim, não. Você tem que colocar o dedo lá embaixo. Você coloca a mão aqui embaixo e ele abre eletronicamente, ok? Aqui tranca junto com a tranca do carro, então se tiver trancado ele não vai abrir. É um porta-mala iluminado, então você tem uma lâmpadazinha aqui para você conseguir ver aqui dentro, né?
E é um tamanho bom, é mais espaçoso do que a média, principalmente em carros dessa categoria, dessa época. Você tem esses espacinhos aqui para carregar pequenas compras. Acontece muito esse problema para quem tem carro com porta-mala muito grande. Às vezes você quer carregar uma coisinha pequena e ela fica andando pelo porta-malas, então você pode usar isso aqui para conter uma carga mais pequena, né? E você tem esse tampão aqui que é bem simples, mas pelo menos ele é forradinho de tecido para não fazer o barulho, né? Aqui em cima também, tudo bem forradinho, é o que se espera de hatches médias, né? Então nada de anormal por aqui, ok? Lembrando, pessoal, que esse aqui é a versão hatch. Nós nunca tivemos a versão sedã aqui em Portugal. Então os únicos que existem aqui são esse aqui, que é o hatch de 4 portas, e tem aquele hatch 2 portas que no Brasil é conhecido como VTR. Aqui tem aquele carro em vários motores também, em várias versões. Vamos ver o motor. Para abrir o capô é um pouco fora do normal. Você empurra para o lado essa alavanquinha e pronto, o capô está aberto. Aqui na frente eu sempre achei interessante essas duas barrinhas aqui da Citroën. Os do Brasil eram um pouquinho mal acabados aqui embaixo e já cortei a mão várias vezes nesse plástico. Aqui, pelo menos os fabricados na França, parece que tem uma qualidade de material um pouquinho melhor e ele é mais polido, essas rebarbas aqui embaixo. Realmente não parece ter uma diferença mesmo. Para abrir, você coloca a mão aqui e levanta. Levantando aqui, vocês conseguem ver o motor. A principal diferença desse carro para os que foram vendidos no Brasil é exatamente isso aqui, é o motor. Então, os daí foram vendidos ou com motor 1.6 ou 2.0 a gasolina. Esse aqui é um motor diesel, esse aqui é um motor HDI 1.6. Então, é um motor já de injeção direta de alta pressão, common rail. E vocês podem ver que tem o turbo bem aqui na frente, é um turbo Garrett. Normalmente nesses motores mais modernos a diesel, o pessoal esconde um pouco o turbo. Esse aqui não, esse aqui o turbo é na sua cara. É um toque bem legal, assim, eu gosto do turbo aparecendo, né? De mostrar que o carro tem turbo, basicamente. A bateria tá aqui, ela é bem tampada, gostei também desse acabamento da tampa de bateria. E podem ver que talvez a manutenção desse carro não é tão fácil, porque o motor ele é meio tapado aqui. Então, para ter um acesso melhor, você teria que tirar pelo menos a grade churrasqueira aqui para você conseguir chegar nas partes traseiras do motor. Mas isso pode não ser de todo mal, porque como eu disse, muitas partes importantes estão logo aqui na frente. Você tem todos os sensores aqui, as linhas de combustível ali e o turbo exatamente na sua frente. Então, creio que se você for fazer uma manutenção aqui, não vai ser tão complicado. E aqui podemos ver que o chassi do carro começa por V. Então é um carro fabricado na França, VF7, ok? Ao contrário dos brasileiros que começa com 8, que significa que são fabricados na Argentina. Nesse carro aqui é preciso pôr a varetinha aqui, que ele não tem os amortecedores pantográficos, mas não é todo hatch médio que tem isso. Então, até nessa categoria aqui é perdoável. Se fosse um carro de uma categoria acima, eu já sentiria falta aqui do pantográfico, ok? E aqui em cima você tem uma manta acústica também. Pelo menos aqui nos motores a diesel, o pessoal não costuma poupar isso aqui, porque realmente faz diferença. Os limpadores desse carro são desse estilo minivan, que é um por cima do outro. É bom, porque isso limpa muito bem ali, muito bem os cantos, ao contrário do limpador convencional, que pode não limpar tão bem, igual esse aqui limpa. Então, pessoal, basicamente foi isso esse carro. É um carro que nem todo mundo gosta, principalmente aí no Brasil. Ele é um pouco difícil de se encontrar peças, é um carro de peças caras aí. Aqui em Portugal não, porque aqui esses carros são muito populares. Você encontra esses carros em todo lugar e acaba que a manutenção deles acaba sendo mais barata. E esses motores a diesel da Peugeot e da Citroën
são motores muito bons. Então, ele de motor ele é muito confiável. Quanto ao estilo, eu gosto do estilo desse carro. Não é o hatch médio preferido, isso vai ser sempre o Golf. Então ele é um estilo que divide um pouco de opiniões, mas eu creio que foi um design bem acertado sim, certo? Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.